Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vou pedir para que a amada igreja abra a sua Bíblia em Juízes. Abram a Bíblia em Juízes, no capítulo 16. Juízes 16, versículo 20. Abriram? Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz misericórdia. Bem, irmãos, vamos façamos a leitura da palavra do nosso Senhor. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: serei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Mais uma vez. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade, ó Senhor Deus. Mais uma rica oportunidade, ó Senhor Deus, de estarmos aqui reunidos em tua casa, ó Deus, para orarmos, para louvarmos, bendizer o teu santo nome, ó Senhor Deus, e buscar a cada dia mais aprender um pouco mais de ti. Senhor, que o teu Espírito Santo instrua os nossos corações conforme a tua vontade, ó Pai, e ajuda-me, ó Senhor Deus, a esclarecer um pouco mais da tua palavra para cada um de nós. Em nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quantos de nós já não chegamos a acreditar que o segredo da força de Sansão estava em seus cabelos? A humanidade costuma acreditar que determinadas coisas ou pessoas trazem segurança por estar próximo. Então, podemos conhecer até hoje, várias pessoas que devem ter algum amuleto, deve ter alguma coisa que ela, com aquele negócio ali, ela acredita ter segurança. Ou também temos como exemplo nossa casa. Eu tive duas experiências quando criança ainda, de ter a ideia de que minha casa ela era segura e que nada, enquanto eu estava na minha casa, me podia acontecer. E uma vez, morava ali na Vila São Miguel, e quando viemos para a casa de nossos parentes aqui em Afogados, na estrada do Bongi, e voltamos para casa, roubaram minha bicicleta. Eu, criança, mas rapaz, estava na minha casa, estava seguro, e levaram minha bicicleta. Então, como criança, fiquei muito frustrado por conta daquilo que aconteceu. E em outro momento, já aqui na Mostardinha, na casa da família, morávamos nossos avós, meus pais, meus tios, primos, tudo em uma casa muito grande. E uma determinada noite, vieram algumas pessoas, e vieram roubar a nossa casa. Então, o que é que ela fez? Pegou meu avô, que era a pessoa responsável da casa, mandou que ele prendesse todo mundo num quarto, deixasse todo mundo trancado no quarto para que eles revirassem e pudessem pegar aquilo que eles quisessem. Então, eles fizeram isso enquanto a gente estava lá preso, na nossa própria casa, refém de bandidos. Então, algumas coisas que podemos pensar que nos traz segurança, a gente depois vai ter experiências que vai nos mostrar que não é bem assim. E aí fica o exemplo dessas situações. Mas aí o que é que o salmista vai dizer? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nossa confiança ela deve estar estabelecida sempre em Deus.
que independente da situação em que venhamos a viver ou passar, nós vamos ter confiança nele, segurança nele. Não é? Temos o exemplo de Paulo e Silas, não é? Foram presos, açoitados, sofreram ali na mão daquelas pessoas por conta do Evangelho de Cristo, não é? E quando eles de madrugada despertam daquilo que eles sofreram, o que é que eles fazem? Louvam ao Senhor. Então, o Senhor trouxe para eles uma paz, trouxe para eles uma alegria em seu coração, inexplicável, diante da situação que eles estavam vivendo. Então, nossa confiança, ela deve estar depositada em Deus, não é? E aí, podemos ver na Bíblia alguns outros exemplos de confiança em outras coisas, menos na pessoa de Deus. Quando nós vamos para 1 Samuel, não é, no capítulo 17, 38, diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. E disse a Saul: não consigo andar com isto. No caso, Davi disse a Saul, não é? Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Se formos olhar essa passagem de Davi e Saul, nós bem sabemos que o gigante estava desafiando, não é, o povo de Israel, e Davi se depara com aquela situação onde todo o povo de Israel, todos os guardas, né, aqueles que estavam lá para lutar por Israel, estavam resguardados, com medo do gigante que estava afrontando por conta da sua fama, por conta de tudo o que ele já tinha causado em outras guerras. Mas aí Davi vê aquilo dali, não é? E diz: não, por que esse filisteu, esse incircunciso, está desafiando o nosso povo? E aí Saul viu que a coragem que estava nele, ele estava disposto a ir lá e disse: não, ó, vou botar aqui a minha própria armadura em você, o meu próprio capacete, pensando ele que o essencial para Davi seria a armadura, seria o capacete. E Davi, quando vê que aquilo não dá nele, até porque ele, até aquele momento, não era um guerreiro, não é? Ele era um pastor de ovelha, ele diz: ó, tira tudo isso de mim, porque eu não estou acostumado. E vai lá e diz: ó, tu não desafia a mim, tu não desafia a Saul, tu desafia ao Senhor dos exércitos. E assim, atirando uma pedra, Davi derruba aquele homem, não é? Pega a própria espada dele e mata ele. Então, vemos também na Bíblia, e eu vou pedir para que os irmãos abram aí em Gênesis, no capítulo 3, outra também situação, não é? Onde podemos ver pessoas que têm experiência própria com Deus e não confiaram no que ele falou, deu ouvido a outra, não é, naquele momento. E aí eu vou pedir para que os irmãos possam estar lendo alternadamente o capítulo 3, não é, aqueles que puderem e quiserem, do capítulo 3, versículo do 1 ao 7, por favor.
Amém? Então podemos ver mais uma vez uma situação na qual Adão, Eva, não é, tinham intimidade para com Deus. No final de toda a tarde, Deus descia para ter momentos com ele, não é? Deus cria tudo aquilo, dá para eles habitarem naquele lugar, diz: olha, tu pode comer de todos os frutos dessa terra, menos de um, porque se tu comeres desse daqui, certamente morrerás. E aí o que é que acontece? Eva, não é por ver que aquilo era agradável, não é por ver que aquilo ali era agradável aos olhos e poderia dar o conhecimento do bem e do mal, a serpente vai e engana ela, dizendo: não, tu não morrerás não. Isso deve ser conversa de Deus, porque ele sabe que se tu comeres, certamente serás igual a ele. Então, ela se deixa ser levada, não é, pelo entendimento de Satanás, onde ela poderia se tornar igual a Deus. E sabemos bem que a queda de Satanás foi devido a ele também pensar que poderia ser igual a Deus, tomar o trono de Deus. Então ela deixa de dar ouvidos a Deus e confia em uma serpente que estava ali enviada por Satanás para poder tentar eles e derrubar eles da presença de Deus. Tanto é que eles se escondem, não é? Tentam se esconder de Deus, porque perceberam que estavam nus, e ali Deus pergunta a eles o porquê que eles estavam nus. Quem foi que disse a eles que eles estavam nus, né? E aí conhecemos bem essa história. Nesse momento percebemos que muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em outras coisas, deixamos de ouvir, não é? Dar ouvidos ao nosso Deus, que criou todas as coisas, sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, para dar ouvidos a outros que nada sabem ou até mesmo querem o nosso mal, não é isso? Então, assim como o salmista Davi declarou, devemos depositar nossa confiança no Senhor que criou os céus e a terra. Mas isso quer dizer que Sansão acreditava que sua força estava em seu cabelo? Para saber, vamos entender um pouco mais da história. Não é? Então, o período de Juízes foi um tempo de quase 400 anos de tensão para o povo de Israel. Durante esse tempo, o povo vivia em altos e baixos espirituais. O que é que acontece? Nós sabemos que o povo foi liberto, não é, da mão lá de Faraó, dos egípcios, e ele começa a habitar na terra em que Deus prometeu para ele. E dentro desse tempo de 400 anos, e já víamos, não é, que o povo tinha essa tendência desde o deserto, Deus fazia prodígios, fazia maravilhas na frente deles, mandava o maná, a nuvem de fogo à noite, a nuvem que cobria eles durante o dia, e mesmo assim eles continuavam pecando contra Deus. Por quê? Por conta dessa desobediência que temos, não é, de tender para o mal, e muitas vezes buscarmos, ao invés de buscarmos a Deus para atender aos seus pedidos, damos ouvido a outras coisas e buscamos outras coisas diferentes do que Deus nos mostrou que devemos fazer. E por conta dessa desobediência, eles rodearam um monte, né? vários tempos ali no próprio deserto, por conta da desobediência. E nesse período aqui de Juízes não era diferente. Por conta da desobediência do povo, Deus, não é, se afastava do povo, eles ficavam sem a presença de Deus diante deles, e por conta disso os outros povos inimigos pegavam e dominavam o povo de Israel, e disso afligia eles, tornavam eles escravos. E aí Deus levantava juízes, levantava governadores, levantava pessoas, não é, nesse tempo, para poder libertar o povo de Deus, o povo dele, da mão nesse momento, os filisteus. E aí Sansão, ele é um dos que foi levantado por Deus para livrar, não é, o povo de Israel da mão dos filisteus. E aí, quando vamos continuando aqui, Sansão foi um desses líderes. Quando Israel tomou a fazer o que era mal perante o Senhor e caiu nas mãos dos filisteus por 40 anos, Deus apareceu a Manoá, sua mãe, e sua esposa, no caso Manoá era o pai, e sua esposa, em Zorá,
na tribo de Dan, e prometeu que eles teriam um filho. Esse filho seria um dos libertadores de Israel da mão dos filisteus, porém eles deveriam seguir algumas condições. Então o que acontece? A gente vai ver, vocês podem abrir em Juízes 13, no versículo 4 e 5, onde a palavra de Deus vai dizer: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Então, naquele momento, Deus chega para ela e diz: olha, vocês conceberão um filho, aquele que será libertador, um dos libertadores, não é, do povo de Israel da mão dos filisteus. Mas para isso há algumas condições. Já desde agora, passarás a não tomar mais, se ela tomava, não é? E se não tomava, de jeito algum tomarás bebida forte, não é? E nem comerás comidas impuras. Por quê? Porque o nazireu, ele era uma pessoa separada para Deus. Então, tudo aquilo que Deus condenava, ele não podia fazer. Ele era separado por Deus e para Deus. Então, ele tinha algumas restrições em vários aspectos. E um deles, não é que não poderia tomar, não é, bebidas fortes, bebidas que poderiam alcoolizar, de forma alguma. O nazireu, ele não podia tomar bebida forte. Outro também que ele não podia fazer era, por exemplo, chegar próximo de corpos mortos, pessoas que morreram, mesmo parentes, eles não podiam chegar próximo dos parentes. Então, era outra determinação de Deus, né? Aqueles que morreram, eles não podiam chegar próximo de cadáveres. Também não podiam, não podiam casar com mulheres de outro povo, porque aí seria julgo desigual. O povo de Israel, o povo de Deus, era separado, então deveriam casar aqueles também que faziam parte do seu povo. E aí Deus não permitia que ele casasse com mulheres, não é? No caso de Sansão, mulher de outro povo. E aí há uma determinação específica para também o nazireu, que era não passar navalha no cabelo. Então, por isso, muitas vezes, não é, as pessoas vão dar que a força de Sansão estava no cabelo dele, não é? Por conta de que ele não podia, de forma alguma, cortar o seu cabelo. Então, Sansão se tornou um herói nacional em pouco tempo, realizando incríveis façanhas. Ele matou um leão com as suas próprias mãos, rasgando no meio. Vamos ver isso em Juízes 14, 5 e 6. Não é? Matou 30 asquelonitas para tomar as suas roupas de festa após o enigma do seu casamento. Colocou fogo nas plantações dos filisteus. Matou 1000 soldados filisteus usando uma queixada de jumento como espada. E tomou os portões de Gaza e os levou sobre os seus ombros. Então podemos ver que a partir daqui, não é, do capítulo 14, vamos ver as façanhas, tudo aquilo que Sansão começa a realizar devido à bênção de Deus que estava sobre a vida dele. Ele tinha, não é, o poder de Deus sobre a vida dele, ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele, e por isso ele fazia e tinha condições de fazer essas façanhas, não é? E aí, pegamos muitas vezes, não é? Sansão julgou a Israel por 20 anos, mas enquanto o seu corpo tinha grande força, seu caráter era fraco. Vamos perceber que a natureza humana, ela tende a pensar que pode esconder algo de Deus, enganar ou até mesmo impressionar, agradar ou surpreender a Deus. Muitas vezes nós caímos na besteira de que podemos enganar a Deus, de que podemos também surpreender a Deus. E aí vamos ver algumas passagens
não é em Gênesis 3:8, como já podemos ver, Adão, não é, quando ele peca contra Deus, o que é que ele faz? Se esconde. Ele pensa que pode se esconder de Deus. E Deus, como todo final de tarde, ia para o jardim do Éden para falar com eles, vai, não é? E de propósito pergunta: Sansão, onde estás? Não é? E aí, Adão, onde é que estás? Né? E ele estava escondido, porque ele se encontrou nu. Então ele pensa que pode se esconder de Deus. Um dos erros da humanidade. Outro erro também é que muitas vezes podemos pensar, somos tentados a pensar, não é, que podemos enganar a Deus. Vamos ver em Atos 5, não é, Ananias e Safira, ela não pertencia a você, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Se você for ler o capítulo 5 de Atos, você vai se deparar com a história de Ananias e Safira, não é? Onde eles vendem uma propriedade e vai até a Pedro, não é? E diz a eles ali que venderam aquela propriedade por determinado valor, vamos dizer, 10 mil reais, enquanto eles tinham vendido por 20 mil. Naquela época, sabemos que a cultura, não é, da igreja primitiva, normalmente era vender suas propriedades e distribuir com o seu povo. E não era uma obrigação de Ananias e Safira fazer isso. Mas qual foi o erro deles? Pensar que podiam enganar Deus. Chegam lá, venderam por 20 e disseram que era só 10. E por conta disso, por conta dessa atitude deles, tanto o Ananias como a Safira, eles morrem naquele mesmo local. Então, é besteira imaginar que nós temos a capacidade de enganar Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele nos criou tudo o que há. Então, não há essa possibilidade. Há também outro engano, não é, que vamos ver na atitude de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 15, não é? Eu vou ler alguns versículos, se você quiser ler depois em casa, você pode ler com mais tempo. Não é? No capítulo 3, ele diz assim: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. No versículo 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então, no versículo 15, respondeu Saul, ele respondendo ao profeta, né? Os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Saul, porém, respondeu no versículo 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura dos cordeiros. Então percebemos aqui que naquele momento Saul, não é, e o seu exército caem no engano de que poderiam surpreender, não é, naquele momento a Deus, trazendo o rei, trazendo, né, o melhor do que eles tinham para oferecer em holocausto. E qual foi a determinação de Deus? Matem todos, homens, mulheres, recém-nascidos, boi, carneiros, todos. Se Deus deu uma determinação,
obedeça. Mais vale a sua obediência a Deus do que a sua tentativa de surpreendê-lo. Deus, ele requer de cada um de nós a nossa obediência. Ele deseja que nós sejamos obedientes à sua palavra, à sua determinação. E aí, vamos ver essa desobediência também em Sansão. Durante a sua vida, Sansão violou os mandamentos de pureza que Deus estabelecera para os nazireus. A primeira transgressão foi tocar em um cadáver. Sansão, ele está caminhando em um determinado lugar e ele avista, um leão morto próximo a coisa de abelhas, onde tem fava de mel de abelhas. Então ele vai até aquele ali, próximo do cadáver do leão, pega aquela fava de mel e leva para sua casa, toma ele e faz também seus pais pecar, porque ele dá aos pais e não conta nada para os pais. Ele só quis agradar aos pais, levou o mel para os pais, mas não os contou de que tirou de pé, próximo de um cadáver. Então ele começa já daí a transgredir contra Deus, aquelas leis, aquelas determinações que Deus deu para a vida dele. Vamos ver também que Deus ordenou que os filhos de Israel não se casassem com descendentes das nações pagãs ao seu redor, para não se desviarem dele. A gente vai ver isso em Deuteronômio 7, 3 e 4. A determinação de Deus era não se casar. E aí o que é que Sansão faz? Ele se casa com uma filisteia, não é? E aí ele, mais uma vez, quebra uma ordenança de Deus. Ele casa com uma mulher filisteia. Durante as festas do casamento, Sansão tomou bebidas fortes, o original grego para banquete, em Juízes 14, 10. Mais uma vez, Sansão desobedece a Deus, onde no seu casamento, ele toma bebidas, na qual ele não podia tomar. E a próxima transgressão, de Sansão, é onde podemos estar lendo no capítulo 16, 20. Se você voltar alguns versículos, você vai ver que Dalila, ela quando falava com Sansão, ela insistia em saber qual era a deficiência, a fraqueza de Sansão. Ela insistia várias vezes, e jogando para ele como se ele estivesse mentindo para ele várias vezes, onde ele dizia, não, a minha fraqueza é isso, a minha fraqueza é aquilo. E muitas vezes não era. E de tanto ela insistir, ele acaba dizendo para ela. E mais uma vez, desobedece a Deus. Diz, não, a minha fraqueza é se cortarem meu cabelo, eu perco minha força. E por conta de ele contar isso a ela, os filisteus pagam a ela uma quantia para que ela chame alguém e corte o cabelo dele. Aí nesse versículo é quando ela diz, olha, os filisteus estão vindo aí. E ele pensa que, não, eu como das outras vezes vou escapar, vou fugir da mão deles. E naquele momento ele não conseguiu. Por quê? Porque cortou o cabelo dele? Não, porque o Espírito do Senhor não estava mais sobre a vida dele. A pior das condições de um cristão é imaginar que um dia possamos perder o Espírito Santo de Deus. Assim foi na vida de Sansão. Naquele momento, o cabelo pouco importava. Se ele tivesse obediente a Deus, se ele tivesse obediente no caminho do Senhor, como Deus o determinou, o cabelo dele pouco importaria, porque a obediência deles o pouparia. Mas naquele momento não. Sansão, ele desobedeceu a Deus por várias vezes. E por conta disso, o Espírito Santo, o Espírito de Deus saiu dele. E quando sai dele, os filisteus, pegam ele, levam ele para o templo de Dagon, onde furam os olhos dele, faz com que ele façam trabalhos
não é? Abusam dele, abusando dele, zombando dele. Cadê sua força agora? Cadê o seu Deus? E aí levam ele para o templo de Dagon, onde ali eles estavam comemorando, não é, por terem capturado aquele que estava sempre oportunando, não é, o povo filisteu, sempre derrotava o povo filisteu, e naquele momento ele estava fraco, sem Deus, não é, sem a presença do Espírito de Deus na vida dele. No festival de Dagon, os filisteus levaram Sansão como grande troféu da conquista a seus deuses. Embora tenha crescido, o cabelo de Sansão não era grande como antes, mas ao se agarrar nas colunas do templo, Sansão rogou que Deus se lembrasse dele por mais uma vez. Pela fé, Sansão se apegou à graça de Deus e lhe pediu força para vencer os filisteus uma última vez, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou da sua morte do que os que mataram na sua vida. Em Juízes 16:30. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza de caráter, foi um dos mais fracos. Muitos justificam suas paixões como traços de caráter que não podem ser mudados. Mas a verdade é que aquele que é dominado pelas suas paixões é o homem fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Sansão só viu isso após ter seus olhos cegados, né? Ele só encontrou a verdadeira força quando se tornou fraco. Ele entendeu que somente em sua fraqueza o poder de Deus pode ser aperfeiçoado no caráter. Vamos poder ver isso, não é, em 2 Coríntios 16:9, onde Paulo, ele diz, não é, que na fraqueza dele, o Senhor, o nosso Deus, o fortalecia, o fazia forte, não é? Após compreender isso, Sansão morreu como um herói da fé. Satanás emprega os seus maiores recursos para desviar justamente aqueles que Deus se propõe a usar como seus instrumentos para uma obra especial. Ele ataca os nossos pontos fracos, procurando pelos nossos defeitos obter domínio sobre o homem todo. E sabe que, se esses defeitos forem a ser acalentados, ele vai conseguir seu objetivo. Se você luta contra suas falhas, mas sempre sucumbe à tentação, saiba que ninguém precisa ser vencido. Você não é deixado só para vencer o poder do mal pelos seus fracos esforços. O auxílio de Deus está sempre à sua disposição e será dado a você sempre que, de coração, você desejar. Então, nós, enquanto homens, nós somos limitados, nós somos fracos e dependemos totalmente de Deus. Nós precisamos entender que, uma vez que dependeu de mim ser forte, eu devo correr, como fez José. José, quando está ali com a esposa de Faraó, e que se depara que estão sós, e ela tenta agarrar ele sabia que por sua força, ele não conseguiria, não é, ficar ali e resistir a ela. O que é que ele faz? Corre da presença dela. Quando a atitude precisa partir de você, não ache, não pense que você é forte para vencer. Fuja da tentação. Tente sair de todas as formas, porque a natureza humana ela é fraca, né? Mas o Espírito de Deus ele nos fortalece. E se precisarmos de Deus, Ele vai estar em todo momento apto a nos ajudar, não é? A nos fortalecer, para que possamos escapar.
Sansão foi um personagem importante para o povo de Deus, mas sua desobediência o impediu de ter uma morte tranquila, entre aspas, junto ao seu povo, morrendo de forma vergonhosa perante os seus inimigos. Mas faça como homens de Deus que não permitiram que seus erros o impedissem de se arrepender, não é? E aí vamos ter o exemplo do Davi, não é? Foi um homem considerado segundo o coração de Deus, porque assim como ele, homem, não é? Também sujeito a tentações e pecado, pecou contra Deus, mas se arrependeu do seu pecado. E Deus reconheceu o seu arrependimento. Podemos ver também outros homens, não é, que foram exemplos e que podemos nos espelhar. Samuel, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 2:26. Davi, a história do homem que Deus escolheu. Os capítulos 13 e 15 de 1 Samuel descreve as razões porque Deus rejeitou definitivamente Saul. Por conta de sua desobediência, Deus rejeita Saul, escolhendo um homem segundo o seu coração para substituí-lo. 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. A partir do capítulo 16, a Bíblia passa a narrar a trajetória de Davi, um dos principais personagens do Antigo Testamento, ao lado de Abraão e Moisés. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zibia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. 2 Crônicas 34, do 1 ao 3. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E também temos o exemplo de Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste chamado, inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que, porém, torna-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. O Senhor nos convida a não confiar em carros e nem cavalos. Ele nos convida a confiar na sua sabedoria, a confiar no seu amor, a confiar no seu Espírito Santo que está aqui para nos consolar, guiar nos caminhos que devemos, trilhar, e na sua sabedoria aguardarmos a volta do seu Filho Jesus Cristo, que prometeu que vem nos buscar, amém? Então que possamos ter a certeza de que o segredo do poder de Deus em nossa vida está na obediência à sua palavra. E para isso precisamos ler, precisamos buscar a Ele em oração, para que esse poder seja derramado sobre nossas vidas, não porque merecemos, mas porque a graça de Deus, ela é sobre todo aquele que ama o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?